Fala, turma. Método de estudos, tá? Ponto de maior questionamento aqui no curso, ponto de maior questionamento nas redes sociais, nos nossos e-mails, enfim. Como estudar, enfim, para concurso público. Talvez a minha abordagem hoje te frustre de alguma forma. Por quê? Porque a minha percepção sobre método de estudos talvez seja diferente do que você espera enquanto resposta. Eu não estou aqui para te apresentar fórmula, eu não estou aqui para te apresentar um método de estudos. Eu estou aqui para te apresentar alguns fundamentos, alguns princípios e principalmente o que você deve entender da tua preparação enquanto processo, tá certo? A partir dessa compreensão que é preliminar a método de estudos, é que você vai conseguir colocar a cabeça no lugar e entender que a tua preparação enquanto processo exige não um método de estudo, mas vários métodos de estudos, várias estratégias a respeito de cada ferramenta que é necessária para que você atinja o nível de conteúdo exigido nas principais carreiras jurídicas, né? Nos certames das principais carreiras jurídicas. Então, meu ponto, enfim, é preliminar a método de estudos. Nós vamos ter outras oportunidades para falar exatamente sobre técnicas, que talvez seja o que você queira ouvir hoje, mas esse ponto, que é introdutório, é absolutamente necessário e é sobre ele que eu vou falar agora, certo? Então, basicamente, eu gostaria de fazer com que você entenda que a tua preparação enquanto processo é dividida em duas etapas. Ninguém inicia uma preparação para concurso da etapa final. Obviamente, você inicia a sua preparação com um nível de conteúdo rasteiro, com um nível de conteúdo que beira o zero, tá? Depois, à medida que você vai avançando, o teu nível vai subindo e, obviamente, que a tua percepção e a tua forma de estudar tem que mudar, tem que acompanhar o que você é naquele momento da tua preparação. Então, a primeira etapa da tua preparação, quando você está beirando o zero, a tua preocupação, o teu foco principal deve ser a construção do teu material, a preparação do teu próprio material. Quando eu falo preparação do teu próprio material, eu estou me referindo à necessidade de você, nesse momento da preparação, ter um estudo ativo, preocupado com a tua construção de material. Você precisa construir o teu próprio material. Caio, você está falando para eu resumir livros, está falando para eu resumir material? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa se esforçar em um estudo ativo, escrevendo, anotando, organizando o teu próprio material nessa etapa da tua preparação. Isso, obviamente, vai exigir de você uma paciência maior. Aqui você vai gastar bastante tempo. Você tem que não só ler o material não vai te ajudar nesse momento. Então você precisa realmente, a partir de um material, a partir de um livro, construir o teu próprio material que você chama de seu, tá? Essa etapa da preparação é uma etapa, repito, que te demanda tempo e te demanda paciência. Você vai avançar poucas páginas por dia, mas vai estar pensando no futuro, vai estar pensando assim, daqui a 6 meses eu vou ter esse material dessas, 4, 5 disciplinas e eu vou ter condições de passar por uma segunda etapa da preparação, que é exatamente a revisão desse material. Quando você está nessa etapa primeira da tua preparação, obviamente que você tem uma necessidade de revisão periódica, vamos falar sobre isso, mas o teu foco não é a revisão. Você não pode ser alguém iniciante e chegar para mim e dizer, Caio, como eu reviso? É uma pergunta pertinente? É uma pergunta pertinente, mas uma pergunta mais pertinente ainda é, Caio, como eu construo o meu material? Tá? Perceba que é uma questão de foco, perceba que eu estou falando de uma questão de prioridade na tua fase da preparação. Qual que é a tua prioridade agora? Tua prioridade agora é construir o teu material, é preparar o teu material para o futuro. Obviamente que você vai ter a necessidade de, à medida que for avançando na preparação do material, você vai ter uma necessidade de revisá-lo, certamente. Mas, repito, o teu foco não é revisão agora, o teu foco é construção de material.
certo? E aí, como que você constrói esse material? Você constrói, obviamente, a partir da doutrina. Quando eu falo doutrina, eu estou falando de material escrito, de texto, tá? Que tipo de texto? Pode ser livro, pode ser PDF. Aí vai de você, tá? Caio, o que você prefere? Eu, Caio, sou ainda da velha guarda, a despeito da idade, mas eu prefiro livros. Eu, se fosse estudar para concurso hoje, estudaria por livros. Pode parecer até um paradoxo, eu enquanto coordenador de um curso, né? Mas o que eu quero pontuar contigo e o que eu quero deixar em enfoque é cada um tem a sua percepção sobre o texto. Tem gente que gosta mais de livro, tem gente que gosta mais de PDF. Como eu iniciei esse vídeo afirmando que não existe um método de estudo, existem vários métodos, várias formas de estudar, então você opta por cada uma dessas ferramentas. Pode ser PDF, pode ser livro. Repito, eu conheço aprovados que usaram livros e aprovados que usaram PDFs. Esse PDF, se eu usar PDF, tem que ser impresso ou tem que ser na tela do computador? Repito, eu conheço gente que passou lendo PDF em iPad e conheço gente que passou imprimindo. Então, vai de você. Caio, o que você prefere? Eu prefiro sempre material impresso. Eu não gosto de estudar por computador, em computador. Não gosto de estudar muito menos em tablet, em celular. Para mim, isso não faz muito sentido. Eu sempre estudo imprimindo porque eu tenho uma premissa que nós vamos falar em outro vídeo, que é a premissa do escrever à mão. Escrever à mão eu acho que é uma chave fundamental para a tua fixação. Sobretudo você que está nessa primeira etapa da preparação, que é uma etapa primordial de fixação, tá? Então, doutrina, repito, você precisa, primeira lógica da doutrina, você precisa de texto. Esse texto pode ser por livros ou por PDFs. E esse PDF, por sua vez, pode ser ou impresso ou na tela do computador. Minhas opções, Caio, quais as tuas opções? Minhas opções, primeiro livro, e se você gostar de PDF, PDF impresso. Tá? Esse é o ponto. Jurisprudência nessa etapa da preparação. Como que eu estudo jurisprudência? Jurisprudência não tem outra fonte senão dizer o direito. Outra fonte com a qualidade e com a pertinência para o concurso público, como dizer o direito. Óbvio que você tem outras alternativas, mas eu estou falando aqui de uma alternativa que não encontra em grau de qualidade o mesmo nível do dizer o direito, né? Quando eu falo de dizer o direito, eu estou falando dos livros do dizer o direito, estou falando do buscador do dizer o direito e estou falando do site, do blog gratuito do dizer o direito. Existem várias formas de você estudar, portanto, a jurisprudência. Nessa primeira etapa da tua preparação, o que eu te indico? Eu te indico ter os livros comentados do dizer o direito, principais julgados comentados, porque você, nos comentários, tem a oportunidade de revisar muitos conceitos, e esses conceitos, para essa etapa da tua preparação, são fundamentais, tá? E te aconselho a utilizar o blog. O blog você utiliza para tornar produtivo o teu ócio, né? Eu fazia dessa forma. Então, terminei de almoçar, eu vou estudar? Não consigo. Tenho que descansar ali meia hora. O que eu faço? Sei lá, pego o celular e agora sim, no celular eu consigo ler o blog lá do Dizer o Direito, ler os posts do Dizer o Direito, enfim, tornar o ócio produtivo a partir dessa ferramenta que é o blog do Dizer o Direito. É uma ótima opção para que você se mantenha atualizado e faça do teu tempo livre algo realmente produtivo, tá? Então, jurisprudência em resumo, nessa etapa da preparação é livro do Dizer o Direito, principais julgados. Repito, precisa ser o livro comentado, porque você tem a necessidade de pegar os conceitos, de entender o tema com uma maior densidade. E 2, você tem a oportunidade de estudar pelo blog do Dizer o Direito, seja no computador, seja no tablet, seja no celular, todos os dias em momentos de ócio, em momentos de, sei lá, vai dormir, quer passar ali 15 minutos no celular, vai ver o Dizer o Direito. Terminou de almoçar, obviamente você não vai pegar um livro, então vai para o blog do Dizer o Direito, pega o celular, enfim, faz alguma coisa produtiva nesse sentido. Lei seca. É a fase de eu estudar lei seca, essa primeira etapa da preparação. Perceba que aqui eu trouxe uma interrogação, tá? Por que eu coloquei essa interrogação aqui? Porque esse talvez seja o erro na minha percepção, tá?
mais comum entre os candidatos que estão iniciando a preparação para concurso público. Sobretudo quando esse candidato ele acredita em alguém ou, sei lá, contrata algum coach, alguma coisa do tipo, que confia muito na lei seca. Caio, você está desconfiando da lei seca? De modo algum. É premissa fundamental no concurso público que a lei seca é fundamental. Que a lei seca é o que vai fazer você acertar as questões. Eu não estou desconfiando da lei seca. O que eu estou falando aqui é te dando uma compreensão do seu momento da preparação e como você deve encarar cada uma dessas ferramentas. E nesse momento da tua preparação, que é o momento inicial de fixação, de construção de material, de formação de base, não é o momento de você passar horas e horas e horas memorizando lei seca. Perceba o verbo. Você não deve memorizar lei seca na primeira etapa da tua preparação. Guarde isso. Não passe horas e horas em frente ao vade-mecum, imaginando que você decorando lei seca nessa fase da preparação, você está fazendo algo produtivo. Não está. Você, nessa fase da preparação, tem que encarar a lei seca como? Você tem que preparar essa lei seca para o teu futuro. Você tem que estudar lei seca nessa fase da preparação. Você é iniciante, mas tem necessidade de lei seca. Como que você estuda a lei seca agora? Estude a lei seca a partir da doutrina. Abra seu livro e abra o seu vade-mecum. Avance no seu livro, avance no seu PDF com o vade-mecum aberto. E aí, nesse vade-mecum aberto, você faz referências pertinentes. Você grifa o seu vade-mecum, você circula lá os artigos, dispositivos legais mais importantes, você marca esse teu vade-mecum com flags, você faz anotações nesse teu vade-mecum e dessa forma você está estudando a lei seca sem a necessidade peremptória de memorizar essa lei seca, tá? Portanto, perceba duas coisas aqui que eu falei sobre a lei seca, tá? Não estou desconfiando da lei seca, ela é importante nas duas fases da tua preparação, seja a primeira, seja a segunda, mas na primeira você tem uma necessidade de não acelerar no estudo da lei seca. Você tem que acompanhar a lei seca a partir da doutrina. Esse é o ponto. E aproveitar esse momento para preparar o teu vade-mecum. Esse teu vade-mecum você vai ler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, é deixar um vade-mecum absolutamente marcado, grifado e anotado para que quando você precise memorizar, que é essa a segunda etapa, isso se torne mais fácil e se torne mais completo. Ao estudar o seu vade-mecum na segunda etapa da tua preparação, você não vai estudar apenas o vade-mecum, você vai estudar, na verdade, o tema. Por quê? Porque o teu vade-mecum está absolutamente anotado, está absolutamente referenciado com outras ferramentas de doutrina ou de jurisprudência, tá? Então, lei seca nessa primeira etapa da preparação é preparação de lei seca, é estudar a partir da doutrina, certo? Questões. Qual a finalidade das questões na primeira etapa da tua preparação? A finalidade das questões nessa etapa da preparação é substancialmente fixação. Tá? Você não precisa se preocupar nessa primeira etapa da preparação com se diagnosticar, com tentar se testar. Você não está pronto para isso. Talvez você até sofra com isso se os teus resultados não forem positivos nessa etapa da preparação. Então, não encare a resolução de questões nessa primeira etapa da preparação como teste ou como diagnóstico. Você vai fazer questões e eu te sugiro que faça essas questões nessa etapa logo após estudar a doutrina ou logo após estudar a jurisprudência, como uma forma de fixação do que você acabou de estudar. Estudou controle de constitucionalidade? Faz 50 questões, faz 100 questões. Estudou, crimes contra a vida? Faz 100 questões. Caio, mas eu vou fazer 100 questões logo após estudar, eu vou acertar muito, não vai trazer para mim um feedback real, não vai trazer para mim um diagnóstico real. Óbvio que não vai, e não é isso que você precisa agora. Você precisa de fixação, você não precisa de diagnóstico, você não precisa de teste nessa primeira etapa da preparação, tá? Portanto, encare as questões
a partir também da doutrina, a partir de uma necessidade de fixação do que você acabou de estudar na doutrina. Aproveite também para que você complemente o teu material, porque eu acredito que nenhum material do mundo, nenhum livro do mundo vai conseguir responder todas as questões sobre aquele assunto, sobretudo porque as bancas estão aí fazendo prova, sei lá, toda semana. Então, óbvio que novas questões vão surgindo e aí aproveite para complementar o teu material, tá? Então, tem lá uma questão que não está no teu material, vai lá para o teu material, escreve essa questão, faz referência, de modo que o teu material fique mais completo nesse sentido. Portanto, essa é a primeira etapa da tua preparação. É uma etapa de construção de material, de priorizar a doutrina, de estudar a jurisprudência comentada, de perceber a lei seca a partir da doutrina, não é hora de memorizar, não é hora de gastar horas e horas na frente do vade-mecum, e perceba as questões como um elemento de fixação e não de diagnóstico. Essa etapa é uma etapa de quem está iniciando a preparação para concurso público. Caio, fiz isso, estou avançando, me sinto preparado para fazer provas. Então você está na segunda etapa da preparação, que é uma etapa de revisão do material, que é uma etapa de utilizar a doutrina de um modo menos incisivo, apenas para pontos ainda abertos, e utilizar a doutrina agora para revisão e tira dúvida. É um ponto em que a jurisprudência que você vai utilizar não é mais uma jurisprudência comentada, é uma jurisprudência para memorização, é uma jurisprudência a partir do vade-mecum de jurisprudência do Dizer o Direito, é a partir das jurisprudências em teses do STJ, é a partir das repercussões ou temas de repercussão geral do STF. É um momento em que você agora sim vai passar um dia, 2 dias, uma semana na frente do vade-mecum, comendo esse vade-mecum, almoçando com esse vade-mecum, dormindo com o seu vade-mecum, porque nesse momento você precisa memorizar a lei seca. Nesse momento a gente está falando de uma necessidade absurda de memorização de lei seca, de memorização de tese de jurisprudência. Nesse momento o teu cérebro precisa estar programado para realmente memorizar, tá? E as questões ao final servem para quê, Caio, nessa etapa da preparação? Servem agora sim para diagnóstico, servem para te mostrar quem você é, servem para te mostrar se você realmente está pronto. E 2, e na minha percepção mais importante, servem muito, mas muito mesmo para revisão, tá? Esse é o momento de utilizar questões, eu diria, talvez semanais, de utilizar aí, de fazer um simulado por semana para que você revise tudo o que você estudou para trás. Não há nenhuma forma de revisar melhor do que a partir das questões. Portanto, a finalidade das questões nesse momento é revisão de conteúdo e 2, de diagnóstico de temas abertos, de diagnósticos de deficiências que você eventualmente tenha. Tá? Aqui, fixação, aqui revisão. Aqui, preparação do vade-mecum, aqui, memorização do vade-mecum. Aqui, jurisprudência comentada, aqui, cabeças de jurisprudências ou memorização de teses e temas de jurisprudências. Aqui, doutrina sendo a minha ferramenta regente, aqui, doutrina apenas para dúvida, apenas para pontos abertos. Aqui, construção de material ou preparação do teu material e aqui, revisão do teu material. Perceba, portanto, que método de estudos não é uma pergunta fácil de ser respondida, não é uma pergunta que tem uma resposta tão simples quanto parece, tá? Quando se fala de método de estudos, portanto, você tem que ter essa compreensão da tua preparação enquanto processo, porque os métodos vão variando ao longo da tua preparação. À medida que você avança da etapa 1 para a etapa 2, você vai mudando a forma de estudar, você vai mudando as finalidades de cada ferramenta e assim você tem uma compreensão melhor sobre o teu estudo, certo? Esse era o vídeo preliminar que, obviamente, por ser preliminar,
ele impede que eu fale diretamente de técnicas antes de te mostrar que você precisa compreender essa mutabilidade das ferramentas, que você precisa compreender cada uma dessas formas de estudar ao longo da tua preparação, certo? Nos próximos vídeos a gente avança e aí sim eu vou tentar te dar algumas respostas que você está ansioso, está ansiosa para saber. Um abraço!